Aí como é que é? Cresce o número... De crianças sem pai. Que isso? É mesmo? Tu sabe? Cresce o número de crianças sem pai em situação de abandono. Mas também tem o pai e... Já estamos no ar? Já? Opa! Como chama o programa? SócioCast. SócioCast. SócioCast no ar nesta noite. Saiba que você que está aí, talvez o assunto de hoje tem tudo a ver com a sua vida. Muito engraçado, às vezes, a pessoa olhar de fora e dizer sem pai, sem mãe, sem ninguém, abandono, agressões, tristeza. Mas por detrás de tudo isso, João, vou apresentar meu convidado aqui. João, tudo bem, João? Tudo bem. Me conta um pouquinho, quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. Profissão? Sou cabeleireiro. É? Aonde? Lá na Vila Nova Conceição. Quer dizer, e você é a Thaís. sua profissão? Trabalho com marketing. Marketing? Estrategista. Já está com sede, Thaís? Ih, acabei de começar, mas está calor. Já, está muito quente. Isso aí. Você vai saber hoje esse assunto muito que mexe com a sociedade. Filho sem pai, ou com pai, mas que não é pai. Exatamente. Às vezes, o porquê que nasce o abandono? O que tem a ver a criminalidade com o abandono? O que tem a ver? Então, toda criança sem pai é bandido? Será? Toda criança sem mãe é bandido? Não sei. O que você acha, Thaís? Não conte agora. Faça aí, se apresente aí para o nosso público. Quem primeiro? Eu, João? Você mesmo, por favor. Bom, eu sou Thaís. Já fui apresentada. Mas a minha história? Isso. A história? A gente Não conte, você quer contar já o... Era aqui é o SócioCast, já contar. Eu quero que você se apresente, o porquê que você está aqui, qual o motivo, essa situação, meu Deus do céu, vai. Hoje a gente se uniu aqui, né, a gente tem histórias em comum, para falar sobre esse tema do abandono. Às vezes a gente acha que o abandono é só materno ou paterno, de pai ou de mãe, mas o que de fato é esse abandono, né? Esse vazio que a gente sente falta, que às vezes a gente acha que vai preencher só na família, e aí, não, a família não preenche porque às vezes a gente não tem as nossas expectativas, né, devolvidas. Então a gente vai buscar no mundo. Hoje eu tô aqui, mas semana que vem é só você sabe, né? Olha. E aí, João? Conta aí um pouquinho. Da minha história? Não, essa situação, abandono e tal, o que você pensa disso? Hã? Ih, o João travou! Sabe por que travou? Porque quem já foi vítima acaba tendo problemas, que acaba não sabendo. Bom, mas a gente vai tirar direitinho. Mas deixa eu dizer para você. Você tem mãe? Sim. Pai? Ausente. Tem mãe? Tenho. Pai? Ausente. Ou seja, eles têm, sim, como dizer a respeito do tema de hoje. Mas eu tenho uma matéria, né? Vamos a uma matéria para que você venha situar o nosso assunto e já voltamos. De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, cerca de 3.800 crianças e adolescentes estão em situação de rua na cidade de São Paulo. Miséria e violência doméstica estão entre os principais motivos. Produtor Vinilson, já estamos de volta. Vamos começar com você, João. Sim. Quando se fala de abandono, eu sei que só para que nós possamos entender. Você veio de uma família até um determinado momento estruturada. Sim. Estruturada, né? Isso? Sim. Como aí? Conta aí um pouquinho. Então, a gente tinha condições, a gente não faltava dinheiro, essas coisas não faltavam, mas faltava um pouco do meu pai. Eu me senti um pouco abandonado, sozinho, e com isso eu fui buscar no mundo. Comecei a conhecer os amigos, arrastar para a vida errada. O que é arrastar para a vida errada? Começar a sair com os amigos, já aceitar um pouco do cigarro de maconha, já começar a beber.
achar que Quantos anos você tinha? grande. Quando eu comecei a fumar, pastor, com uns 13 para 14 anos. 13, 14. Mas você tinha figura paterna e materna? Sim. Meu pai não usava droga nem minha mãe. E do nada, por quê? Ah, pastor, eu não tinha pai praticamente, porque meu pai só me xingava. Aí eu ficava mais pra rua. E quando eu ia pra rua, eu ficava com a molecada e fazia igual a eles. Órfão de pai vivo? Sim. Eu tinha meu pai, mas não era bem um pai. Ah, então você deve ter passado, né, Thaís, Sim. um momento de achar que chegou a criar em você ódio, ressentimento, porque essa matéria diz sobre o abandono. Sim. E é interessante, Thaís, porque às vezes, isso é muito interessante, às vezes a pessoa tem uma figura paterna, Sim. materna. João tinha, Tinha. mas havia um abandono, Sim. não é isso? Que é uma semente ali que vai gerar frutos ou negativos ou positivos, né? E no caso do abandono, apesar do pai estar presente, gera frutos negativos, que foi as escolhas que ele fez. Mas você não tinha um sonho, um desejo, que nem você disse ter uma condição, tá? Mas me conta aí. Eu tinha sonho, pastor, mas eu fui andando muito com a molecada, convivendo com eles, e acabava ficando sempre naquilo, né? Sempre a droga, sempre aquela vida e não pensar muito no futuro. Escola já não queria muito. Você perdeu quantos anos, né? Da escola, não perdi nenhum, mas eu sempre mais faltava do que ia. Aí fazia a recuperação e passava. Isso gerou em você o quê? Diante da figura paterna? O que você sentia de olhar para o teu pai, enfim? Quando ele começou só a xingar eu, tranquilo, mas aí quando ele começou as agressões com a minha mãe, essas coisas... Isso é sério. Então ele partiu do xingo para as agressões. Sim. E você tem irmãos? Tenho uma irmã e um irmão. E você tinha quantos anos na época? Eu já estava com uns 14 para 15. E ele começou a agredir. Sim. E aí? E aí que isso foi criando um rancor, né, pastor? Porque aí ele saía para beber, saía com os amigos dele, quando voltava, às vezes ele voltava estressado, queria comida, queria ficar, que a minha mãe ficasse levantando. Ou às vezes ele chegava tão bêbado que queria que nós ficássemos acordados para ficar com ele, para ele não ficar sozinho na sala. Se não ficasse, ele já xingava, ficava falando. Isso foi criando um ódio dentro de mim, pastor. A chegar ao ponto de querer matar ele. Se pensou em acabar com... Porque às vezes, Thaís e João, isso, preste muita atenção sobre o abandono paternal. Porque às vezes você diz assim, a gente está vendo aí tantos crimes, tantas coisas, tantas situações, tantas tragédias familiares. E a gente, quando vê essa tragédia, Thaís, pensa assim, por que chegou a esse ponto? A gente está vendo um sinal aqui, não é? Sim, são coisas que vão desencadeando. Inclusive, tem uma matéria aqui que a gente encontrou que fala exatamente sobre isso. Até sobre o que ele falou de não ir à escola, por exemplo. Sim. Porque ele falou aqui, ó, que cresce agora, é algo novo, é até do mês 6 de junho, nessa reportagem, cresce o número de crianças sem pai, situação gera pobreza, evasão escolar, que foi o que ele falou, de não ir para a escola, e ainda gera crimes também. Então, a ausência de um pai pode desencadear várias coisas, e às vezes as pessoas olham, julgam, mas não sabem o que está atrás. Aconteceu com você? Sim. E você não tinha prazer na escola, nada? Não tinha prazer em nada, pastor. Meu prazer era ficar... Eu até trabalhava. Meu prazer era chegar de tarde, ir pra quadrinha, jogar uma bola, fumar um baseado e... O que é baseado? Você fumou maconha. também, né? Maconha. Uma maconha? Todo dia e sempre aquilo. Sair, pegar mulher, esse era o meu prazer. Então é bonitinho, né? Então você ficava muito com as meninas. Sim. E isso não enchia você? Porque o garoto que fica com uma mulher, tem a fama e tal, pegador que fala, né? Não preenchia você? Na hora até que preenchia, pastor. Que nem quando meu pai saía com o carro. Eu já sabia que ele não ia voltar no dia, ele voltava só no outro dia. Aí o outro carro ficava livre, eu e a molecada já combinava de pegar o carro, nós colocava gasolina e saía com as meninas. Então na hora eu já me achava o máximo, né? Mas até o ódio do teu pai foi crescendo? Foi crescendo. Até que ponto? Até o ponto de eu querer matar ele, pastor. Chegou a planejar? Como é que foi? Não, vinha pensamento, porque ele mexia com agiotagem, essas coisas erradas. E arma em casa tinha arma, mas os pensamentos vinham. Mas eu nunca cheguei a tentar, não. Mas passou pela cabeça. Passou. E os seus irmãos, crianças?
Como é que é ver essa situação? Minha irmã, ela ficou até ela sempre foi traumatizada, né, por causa disso, porque ela era pequenininha, desde pequena ela viu isso. Ela nunca apanhou dele, mas só dele xingar com ela, ela já ficava tremendo, se escondia, não... Ela foi, eu acho que... Mas isso ainda não foi o pior, né? Teve coisas piores. Sim. Que veio a acontecer depois disso. Sim. Já conta. Eu posso chamar o que agora, pra gente dar esse sócio-cast? A gente tem uma matéria de rua. Tem matéria de rua? Isso. Chama nós. E essa matéria está perguntando para as pessoas, para a população, se elas, o que elas acham dessa situação de abandono? O que elas acham que o abandono pode trazer para a vida de uma criança? Vamos. E aí as pessoas, a população vai responder para a gente. Vamos ver então. Porque a criança fica a Deus dará no mundo, né? Ela não vai ter uma educação de qualidade, não vai saber o que é certo, o que é errado, entendeu? Se viver em situação de rua é pior ainda. Eles estão na rua 24 horas, sujeito a todo tipo de abuso, de tudo. Não tem mãe, não tem pai, ou se tem, às vezes a gente não sabe. Então, isso já aconteceu comigo sim. Um tempo atrás, eu era de menor, tinha 15 anos de idade, né? Os primeiros 15 dias que eu tava na rua morando, me ofereceram para mim trabalhar na boca, na biqueira, né? E eu tava precisando de dinheiro para mim me alimentar, para mim me manter, né? Mas eu não, preferi passar dificuldade, sabe? Morar na rua mesmo, ficar sem tomar banho, sem comer. E falei que uma hora Deus ia me ajudar, que nem tanto eu fui parar em um abrigo, saí de lá com 18 anos de idade, e graças a Deus com serviço e tudo. Para quem está nos acompanhando, estamos aqui com o SócioCast, abandono paternal, maternal. Um tema tão importante, por que cresce tanto a criminalidade? Você que chegou agora, sabe, João estava nos contando aqui que teve uma família, pai e mãe, tinha uma condição econômica, mas era humilhado, xingado, ao ponto do pai agredir a mãe, e enfim, terrível. Pensou em sair da escola, problemas, pensou em matar o pai. Sim. Que isso é um absurdo. Parece ser o fundo do poço, né? Você pensar em tirar a vida de alguém que você deveria amar, né? E cuidar. Mas se cavar tem mais. Tem. Conte Vai mais. fundo. Quando foi aquele que você vê o tema do programa, que você diz, não preciso de pai, você e sua mãe? Quando eu vi que eu não precisava mais de pai? Então, pastor, a partir do momento que ele começou a agredir minha mãe, eu já achei que minha vida sem ele já era melhor. Que se eu matasse ele, eu já ia ter minha mãe, meus irmãos, meu problema ia acabar, condições nós já tinha, então o problema era só ele. Esse foi meu pensamento. Pensou nisso? Sim. Quando que você viu assim, poxa, é melhor, ou a sua mãe, né? E o que vocês fizeram para fugir dessa situação? Num dia ele tinha saído para beber e eu tinha saído de carro também. Aí eu voltei um pouco mais cedo, voltei umas 11 horas da noite e fui dormir. Aí eu só acordei de madrugada, com a polícia lá em casa, não tinha entendido nada. E aí depois eu fui saber que ele tentou matar minha mãe, com a faca. Aí ela foi no banheiro e fez uma denúncia para a polícia e a polícia tinha ido lá. Aí a gente montou no carro com a polícia, ela deixou a gente numa tia minha. De lá a gente foi para a rodoviária e minha mãe quis vir para São Paulo. Chegando aqui, nós chegou de manhã, isso já era de madrugada. Aí às 7 horas da manhã a gente pegou um ônibus, veio para São Paulo. De manhã nós ficou até a tarde na rua. Morando ali na rua? Sim, até a tarde. Aí à tarde minha mãe ficou sabendo que tinha abrigo em São Paulo e tal, né? Nem sabia. Aí ela ligou no número lá que eles falou e a gente foi para um abrigo. Uma casa de acolhimento. Sim. E não é fácil, né, Thaís? Um jovem que tinha carro, tinha casa, tinha família, tinha tudo, de um dia para a noite passou a morar num abrigo, na rua, depois num abrigo. E às vezes quem vê de fora acha que aqui começou a acontecer tudo, né? Que as pessoas olham, nossa, mas ele era tão, né, saía, se divertia, estava sempre feliz com as meninas, e do nada ele foi parar na rua com a família dele. Às vezes as aparências, né, escondem várias coisas que estão ali dentro, da porta para dentro. Né? E na rua, antes de ir para um abrigo, bateu aquele desespero, medo, como é que foi? Sim, pastor. Na verdade, demorou um pouco para cair na real, né? Porque eu dormi, eu estava em casa, bem.
Eu acordei, eu já estava em São Paulo, na rua, sem lugar para morar, sem saber o que fazer. Se voltasse para casa ia ser pior. Então fiquei numa situação... Aí foi para um abrigo. Sim, fui pra um abrigo. Um abrigo também é terrível, né? Demais, pastor. Quer dizer, é uma história triste. Mas essa história teve um final diferente. Já já você vai saber. Sua história também não é muito diferente não, né, dona Thaís? Olha, eu me identifiquei bastante com o que ele falou. Você também... Depois a gente volta para cá. Vamos jogar para cá um pouquinho? Olha. E eu queria que você preparasse aí, porque já já eu vou dizer uma coisa para você sobre orfandade, sobre pai, órfão. Você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, preste muita atenção, vai ajudar você, não é? Vai. E você, como é que aconteceu? Nossa futura apresentadora. Vou me preparar para isso. Eu falo que desde a barriga da minha mãe, eu já fui abandonada, porque minha mãe, ela conheceu meu pai muito rápido, com 4 meses conhecendo ele, ela já foi morar com ele, então eu fui fruto de decisões ruins que a minha mãe tomou. E em 4 meses também ela engravidou, só que lá ela descobriu que ele era muito agressivo. Então ele tinha ciúmes, né, não queria deixar ela sair, trabalhar. E como minha mãe era independente, ela já tinha um outro filho, que é o meu irmão, ela começou a se sentir sufocada. Então a minha mãe, é até uma história, hoje é engraçado, né, que ela conta, mas para sair da casa do meu pai, ela estava com 8 meses, mais ou menos, de gestação, barrigão. Ela teve que arrombar a porta da garagem para sair, porque ela estava presa lá, literalmente. E aí dali por diante eu já nasci assim, eu até conheci o meu pai. Mas se eu for contar nos dedos, às vezes que eu estive com ele, amor eu acho paternal que não dá 10. não teve. Não. Eu lembro até, inclusive, para você ver como alguns momentos deixam marcas, né? Eu lembro que as poucas vezes que meu pai me procurou, mas ele queria meio que dar em cima da minha mãe, né? Então o foco dele não era o filho. Exatamente. Porque ele não tinha, assim, caráter. Então, o que eu conhecia de pai era aquela referência que eu tinha de longe. Entendi. Né? Então... Desencadeou o que numa mente de uma criança? Eu era muito revoltada. Eu falava sempre que eu não tinha pai. Então, nas reuniões de escola, creche, tudo, era sempre minha mãe. Dia dos Pais, a minha mãe estava lá assistindo as reuniões, tudo. E eu sentia essa falta. Só que isso eu transformei em uma raiva. Então é igual a gente está falando. Foi uma semente que gerou outros frutos em mim. Porque eu tinha muita raiva. Eu era assim, explodia o tempo todo, desde criança. Como você é tão calma, às vezes. Hoje. Agora o Espírito Santo me acabou. Mas antes não era, não. Não. Até criança, às vezes eu queria fazer uma coisa e eu batia a cabeça na parede, porque eu não conseguia controlar aquela raiva que eu tinha dentro de mim. E um detalhe um pouco forte, assim, da minha história, e que eu acredito que a ausência do pai tem também uma responsabilidade sobre isso, mais ou menos com 5, 6 anos, como minha mãe tinha que trabalhar, ela não tinha com quem deixar. Sim. Então eu ficava com meu irmão, que era um adolescente. Então, e aí a gente morava num certo lugar, tinha um vizinho muito mais velho que eu era uma criança, não entendia nada. E aí nessa época, entre mais ou menos 6, 7 anos, eu sofri um abuso, né? Não foi vias de fato, mas desse vizinho. Sim. Então, dali por diante, mudou tudo, porque eu já tinha uma raiva dentro de mim. Só que eu ainda tinha uma mentalidade de criança. Sim. Só que dali por diante, eu já comecei a olhar o mundo com maldade. Então, se eu já tinha um problema com os homens, porque a minha referência era de um pai que me abandonou, então ali foi piorando a situação. Quer dizer, você olhava para um homem que te abandonou e o outro homem que achou que a criança poderia ser já uma mulher para satisfazer os desejos. Sim. Quer dizer, a figura masculina na sua vida foi terrível. Foi, e isso foi desencadeando várias coisas, né? Dentro da minha casa, eu era muito difícil. Até se minha mãe estiver assistindo aí, ela sabe o quanto eu fui difícil de controlar. Eu era incontrolável, mas isso fez com que eu nunca tive assim um olhar de criança mesmo. Então eu falo que hoje eu me sinto assim, às vezes, um adolescente, porque foi uma época que eu não vivi. A gente usa um ditado
dizendo, criança é criança, adolescente é adolescente, não devemos pular etapa. Sim. A Thaís pulou etapa. Pulei muito cedo. E com 10, 11 anos você já pensava como mulher. Sim, eu ia para a escola e o bairro que eu estudava, até nessa reportagem que a gente viu, fala que as regiões mais pobres ainda tem esse impacto maior, né, de crianças sem pai, que vão para a criminalidade. E onde eu cresci também era assim. Então, onde eu cresci, com 10 anos, 11 anos, na escola eu conhecia meninas que se relacionavam com homens muito mais velhos. E era normal, que é um crime, isso deixar bem claro, isso é um crime. Mas Sim. dentro ali daquela situação, a gente achava que era legal, porque por conta de muitas das meninas que eu conhecia também tinham passado por situação de abuso. Isso é pedofilia. Sim, pedofilia. Inclusive, você que está nos assistindo, talvez você do nada entrou aí, está assistindo o SócioCast, né? E você está passando por isso. Você tem que denunciar. Denuncie. Você não pode. Nós não estamos aqui fazendo apologia ao crime. E dizer que o cara que está tocando no teu corpo, ou fazendo, seja quem for, que é um mal. Sim, é um mal, mas ele tem que pagar. Sim. Então você tem que denunciar, porque isso é um crime. Isso você não... E não tenha medo de denunciar. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Denuncie. Denuncie. É muito sério isso. E entendeu? Eu até digo que naquela época eu achava, quando eu fui crescendo, assim, já com 14 anos, eu tive durante algum tempo, minha mãe passava, assim, ela lutava ali, a gente conheceu, assim, a palavra, né, de Deus, então eu tinha uma referência bíblica, porque a gente ia ali, mas aquilo era tão forte dentro de mim, aquela semente que tinha sido plantada. Do mal, que nada que eu fazia, ou que as pessoas falavam, fazia com que aquilo mudasse. E eu também, né, tava assim, parecia uma barata tonta, nem sabia o que eu estava fazendo da minha vida. E eu lembro que isso foi tão forte que com 14 anos, aí de fato, eu entrei no primeiro relacionamento. 14 anos? 14 anos. Você com quantos anos? De 13 para 14, mais ou menos. 13 para 14. E até como o senhor falou, né, sobre as meninas que estão passando por isso, denunciar. Porque com 14 anos eu achava que eu era uma mulher, que eu era independente. Então, pra mim, por exemplo, esse namorado que eu iniciei, assim, tudo, né, com ele tinha 23 anos e eu tinha 14. Então, mais uma vez, eu continuei seguindo esse ciclo de me relacionar com pessoas que, na verdade, não é correto. Mas no mundo que eu vivia, né, no local que eu vivia, era normal. Você chegou aonde com isso? Segurar. Eu quero trazer, nós vamos às ruas mais uma vez, saber mais sobre esse tema tão, né, sobre a ausência do pai, filhos órfãos e às vezes de pai vivo. Sim. Aqui. É aqui? Sim. Vamos às ruas? Eu acredito que a criança ela não vai ter uma base, né? Não vai ter um exemplo para seguir. E aí o mundo ele oferece o exemplo para as pessoas, né? Que é a droga, a criminalidade, né? Inclusive você teve seu irmão, né, amor? Que morou nas ruas, né? Ela também chegou a ser abandonada, né, amor? Mas todos meus irmãos foram. E os dois caiu pro mundão, entraram no tráfico, né? Tanto que já faleceram os dois por conta disso. Eles moravam aqui em São Paulo. Então eles não tiveram um alicerce, eles não tiveram alguém para mostrar a direção, né? E o mundo fez isso, né? A pessoa que ela é abandonada, ela acaba se tornando uma pessoa muito carente. Então ela vai procurar em qualquer outro lugar alguma coisa que tenta suprir aquilo que ela não teve naquela infância. Como uma pessoa mais velha, alguma coisa que venha trazer algum afeto, porque ela não teve aquilo ali. E ela acha que ela precisa suprir aquilo ali, entendeu? Quando você é muito jovem, você não tem uma referência para poder seguir de uma pessoa mais velha, que oriente, né, que cuide, que dê uma direção, ela fica suscetível a mais influências, a pessoas mais, né, seja tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Você que agora entrou para nos acompanhar, saiba que estou aqui com o João. Quem não acompanhou a história do João, o João, ele chegou devido a problemas dentro de casa, se envolveu com drogas, prostituição, jovem, menino ainda. O pai agrediu a mãe, fugiu, foi morar na rua.
e depois em um albergue, uma casa de acolhimento, ele, mãe e mais 2 irmãos. E o João não contou toda a história, já vai terminar. Do meu lado aqui está a Thaís, que também foi abandonado pelo pai, 4 anos de idade, sofreu um abuso, cabeça mudou, se enveredou pelo mundo das drogas e perdição, enfim. Tinha pai, mas era órfão. Quem deveria cuidar, não cuidou. Você vai saber mais agora como terminou essa história. Você. Daí, com 14 anos, você... Dali por diante, eu fui pro mundo literalmente. Aí ninguém me segurava Pra mais. gente entender, ir pro mundo não é que vai pra Marte, não. Ela não vive em Marte, nem muito menos na Lua, no Sol. Não. Foi Eu fui pra os zoeira, prazeres da carne. pro bagulho doido, como eles chamam ali fora, não é? Fui pro fluxo, Na pro pancadão. fita, foi fazer o que o corpo dizia, tal, foi curtir Mergulhei de cabeça. a parada no mundo. Exatamente. E Achando que era amorezona, é nós, vai dar certo. andando com o namorado aí daquelas motos assim. Achando. Eu não. Faz aí de novo, gostei. Achava que eu era a top. Mas o namorado me traía, porque ele era mais velho que eu, então ele Sim. ficava com mulheres mais velhas. E você? Eu era só um objeto, né? Porque nessa situação era como se assim, você ficar com uma menina naquela idade, era como se você estivesse iniciando, é como fala no crime, você está iniciando um menino na criminalidade. Nesse caso, você está iniciando uma menina e transformando ela numa mulher. Então, existe isso, talvez até pra quem tá assistindo aí, você tá achando que tem alguém apaixonado por você, que te ama. E tá com o quê? Com a moto. A primeira vez que eu fiz foi mais realista. Tá com a moto. É. E aí... Mas não é. E de lá em diante, eu fiquei tão frustrada com esse relacionamento, porque ele me traía, mas eu saía com ele, bebia tudo. Eu comecei a trabalhar, isso é um ponto bem... Tem imagem sua, né? Tem. As imagens. Quando você termina aí, dizer essas imagens. Isso. E quando Rapaz, que eu foto terminei, é essa? Você forte. fumando um baseado? Muito forte. É baseado? Sim, eu fumava Eu muita não maconha, entendo por que bebia muito. nome baseado. Baseado no quê? Em fatos reais. Então, baseada. A Aí, equipe tá rindo aqui. a foto ali é você no baseado. Sou eu nos fatos reais. Quantos anos você tinha, Aninha? Olha, nessa, eu acho que eu já tinha quase 18 anos ali. Quer dizer... Já tinha, mas com 18 anos, eu já tinha vivido muitas coisas. Ah, isso é uma chaminé. Sim. E dali em diante, quando eu terminei esse relacionamento, porque eu terminei porque eu achava assim que não servia pra mim. Sim. Só que aí eu voltei pro mesmo ciclo, que aí eu comecei a me envolver com muitos homens mais velhos, e aí eu, assim, se eu for... Você tornou-se amante? Já fiquei... Com homens casados? Sim, com mulher, com, assim, eu... Com mulheres? Com mulher. Não, Eu mas você... Não tinha escrúpulos, assim. Chegou um momento que eu olhava pra mim e eu falava assim, quer saber? Eu não tinha referência de estar de uma família. Eu não sabia o que era isso de você sentar na mesa com o pai e com a mãe. Então eu falava, isso não é pra mim. Então quando eu saía à noite, às vezes eu saía e falava assim, hoje eu vou ficar com 3 pessoas. Hoje eu vou pra um lugar que eu sei que vai acontecer isso. Então o meu corpo... E quem tivesse aí, mulher, homem, Sim. só não ficou com o animal? Não, O resto zoou o barraco. zoei o barraco. Mas teve um dia do fundo do poço. Qual foi? Sim. Meu fundo do poço foi no ano de 2020, que eu acredito que muitas pessoas passaram Sim. por um fundo de poço por conta da pandemia. E ali, só para deixar um detalhe, eu era formada, eu trabalhava, as pessoas me viam alegre o tempo todo feliz. Sorrindo. Eu era aquela pessoa, quando eu chegava em casa, eu tinha crise de pânico, eu tomava calmante, eu tinha, dormindo assim, às vezes eu acordava, achava que alguém estava me observando. Já aconteceu de eu sair de casa 2 horas da manhã, porque eu tinha medo de ficar dentro de casa e eu achava que na rua estava mais segura. E daí em diante, eu fui trabalhar em uma campanha, né, eu trabalho com marketing, desde aquela época eu já tinha iniciado. Lá eu conheci um menino, novamente, né, só que esse menino era diferente, porque ele não era muito mais velho que eu. Então ele tinha um padrão de vida que me fez brilhar os olhos, porque naquele momento eu só queria saber do que poderia me proporcionar. Eu já tinha perdido essa questão de amor, de eu quero alguém pra me apaixonar. E aí quando eu conheci esse menino, com 3 meses me relacionando com ele,
eu comecei a perder várias coisas que eu não percebi, porque às vezes você fica tão cego que você não vê o que você tá perdendo. Eu perdi trabalho, eu comecei a brigar com a minha mãe, eu lembro que eu briguei com ela porque eu falei, isso foi muito forte, eu falei que ela tinha pegado um dinheiro meu. Então eu acusei a minha mãe de pegar um dinheiro meu e eu nem tipo assim, eu nem sabia quanto tinha de dinheiro ali, porque eu tava trabalhando, eu tava saindo, eu tava usando droga, fumando maconha, eu nem tinha noção do que eu tava fazendo. E eu acusei ela, e isso me fez entrar de cabeça nesse relacionamento. Só que, com 3 meses dentro desse relacionamento, eu já tinha mudado totalmente. Eu tinha até emagrecido muito, porque eu só saía, bebia. Então esse relacionamento é melhor do que o Ozempic? Eu não sei o que é Ozempic. O Ozempic é a injeção dos diabéticos, que virou a fama aí de todo mundo. Ninguém quer fechar a boca para comer, ninguém quer fazer exercício e acha que vai fazer os remédios. Inclusive você que vive tomando remédio, fecha a boca. Nós não temos nada contra, nós não somos gordofobia não, até porque nós temos uns buchinhos aqui. Nós é tudo gordinho, ele que é magro. Mas, na verdade, sim, secou por causa disso. Sim, e aí, só brevemente assim, completando, com 3 meses mais ou menos ali, ele sentou comigo e ele foi bem claro, ele olhou pra mim e falou assim, Thaís, a gente se ama, a gente vai junto até o fim, eu tenho uma coisa pra te contar. Aí eu falei assim, na minha cabeça, como eu me relacionava com várias pessoas, eu falei assim, nossa, será que ele se relaciona com homens? Eu pensei várias coisas assim. E aí ele falou pra mim, eu sou estelionatário, e tudo isso que você tá vivendo aqui, esse apartamento, esse carro, porque ele tinha, tipo assim, ele andava às vezes de Land Rover, aí no outro dia ele tava de Audi, e eu achava que era fruto do trabalho dele ali, às vezes me deixava lá, sumia, tipo, 2 dias, voltava, eu achava que tava tudo bem, eu com uma escama nos meus olhos. E aí, só que ali, eu já tava tão envolvida... Você aceitou? E eu aceitei. E aí, só que assim, estando ciente... Aí a situação vira. Porque enquanto você não está ciente de algo, é uma situação. Sim. Quando você está ciente e você resolve ficar, aí que o buraco é mais fundo. E aí, ficando, eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu já tomava calmante, comecei a tomar mais. Eu ficava com medo. E ele sempre falava pra mim assim, o que tiver que acontecer, a gente tá junto, a gente se ama. E aí, em um período de um mês já estava próximo do final do ano, a gente foi pra uma festa, eu lembro que era o aniversário dele até. Quando chegou lá, como eu ficava mesmo com esse menino, eu ficava com outras pessoas, ele ficava com outras pessoas. Liberal o relacionamento. E ele sabia? Sim, era na frente, assim, era esse mundo que a gente vivia, era muito normal. E aí nessa festa... Poligonia, como é que chama? Eu não sei. Eu não sei o nome. Eu não sei o nome. Gente, vocês me perdoam, gente. Eu sou pastor, não sou apresentador. Sim. O Luciano tá rindo aqui, eu não sei o nome, fica com um monte de homem, mulher, tá amarrado. E pro mundo isso é muito normal, né? Assim, o mundo que eu falo, gente, desculpe a minha palavra. Aí fora. Mas porque... Não é a vida que você vive hoje, é diferente. Isso. E vamos resumir. Resumindo, pra finalizar, nesse dia dessa festa... Nessa festa, eu sofri uma agressão, teve uma briga generalizada, ele deu um copo de vidro no rosto, tudo. E eu quase morri porque tinha umas meninas lá que eu só usava... Não entra em outra história, vamos terminar essa. Mas é essa mesmo. Teve essa briga e aí elas me puxaram Diz pra que dentro mulher fala mais que homem, é verdade? Fala muito. E aí... Elas me puxaram pra dentro do banheiro lá e aí tentaram me matar, literalmente, me desmaiar. Só que aí uma pessoa chegou e gritou lá e eu saí. Nesse dia, quando eu saí de lá, eu decidi que a minha vida não tinha mais valor nenhum. Então, eu fiquei tão triste, e eu lembro que o menino olhou pra mim e ele falou assim, por que você tá chorando? Aí eu falei, olha o que aconteceu. Eu com a cara toda machucada, inchada. Aí ele falou assim, isso nunca aconteceu com você? E aquilo foi como se fosse uma trava no meu coração. Eu fiquei assim, um dia sem querer sair de casa, porque eu tava com vergonha, eu tava com pânico, porque eu tinha medo de encontrar as pessoas. Só que como eu tava próximo do final do ano, minha família tinha recebido um convite para passar um ano novo no lugar, na igreja, isso. E aí, eu lembro que teve uma briga na casa da minha mãe e do meu irmão. E aí minha mãe falou assim, quer saber? Eu vou pra igreja. E eu fui atrás dela subindo assim um morro assim, e ela brigando, falando, e eu indo porque eu tava uma barata tonta, andando. Até a roupa, tem uma foto, não sei se vai poder mostrar, mas a roupa que eu fui pra igreja nesse dia era assim, muito assim, vulgar. Escandalosa, vulgar. Pode mostrar. Você não é mais essa pessoa. Não sou. Essa foto aí, ó. Sim. E ali, quando eu entrei, eu ficava olhando assim, eu falava,
nossa, essas pessoas aqui estão me olhando, estão me julgando, olha as roupas delas, todas arrumadinhas, né? E ali o pastor falou uma coisa que me marcou. Ele falou, talvez você tá aqui, você não sabe por que você tá aqui, mas Deus, ele nunca se afastou de você. Foi você que se afastou dele. Ele estava lá em todos os momentos. E aí veio um filme na minha cabeça. Numa virada do ano. Numa virada do ano. Estamos chegando, né? Estamos chegando. Foi a virada, assim, que mudou a minha vida. Quem é a Thaísa hoje? Thaísão por quê? Qual é a sua altura? 1,74. E aí, Thaís, conta. Hoje, desde ali eu tomei consciência de Deus na minha vida. Então passou um filme que Deus estava comigo em todos os momentos. Até os momentos que eu estava sofrendo, né? Que eu estava ali me prostituindo, que eu estava bebendo. E ali eu resolvi mudar e falar não para minhas vontades. Então eu falei não para relacionamento, eu tive que me afastar de muitas coisas. E eu passei por um processo, né? Que foram alguns meses para abrir mão daquilo, só que um detalhe, eu não fiz isso sozinha. Eu abri mão daquilo que eu vivia, só que com a consciência de que Deus estava comigo. E antes eu não tinha essa consciência. Ou seja, você sabia, você entendeu que Deus era o suficiente. Era o suficiente. O nosso próprio tema, no próximo programa, é o que tem sido suficiente para você? Guarda aí, que vai pegar fogo. Sim. O que tem sido suficiente para você? Você vai ver pessoas que se matam achando que o suficiente era ter o amor da vida, se joga. Tem gente que acabam com a vida, tem pessoas que perdem o prazer de viver, tudo achando que algo que era o suficiente não era. Mas você vai saber mais. Resumindo, quem é a Thaís? Tem paz? A Thaís tem paz. Eu falo que uma das melhores coisas que eu tenho é poder dormir em paz. Dorme porque bem? eu nunca dormi em paz. Eu durmo até demais. E isso hoje é verdade. Isso é verdade? É. Mas eu tenho... não, mas isso é verdade. Não, eu tenho que contar aqui. Peraí. Isso é verdade. A gente marca para chegar 8 da manhã, ela chega 10. A gente marcou, lembra o evento da Fundação Casa? Era 1h30 da tarde, ela chegou quase 3 da tarde. Aí eu disse, a próxima vez que se atrasar, acabou. Sim. Aí hoje você está chegando, só 2 horas a mais, mas melhorou. Sim. A gente está trabalhando nisso. É que eu estou repondo o sono que eu perdi no passado. Olha, escapou que não quiabo. Mas hoje você tem paz. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria que e teu não pai? É de fora. Perdoou? Isso é muito importante dizer, muito importante. Eu tinha muita raiva dele. E aí aconteceu uma situação, Deus faz situações. Não precisa contar a situação. Não, você vai contar semana que vem, você Liguei conta. Pra ele, perdoei ele. E eu quero que você está nos assistindo aí, tá tudo aí, vai entrar tudo isso que você está vendo, é real. Perdoa ele. Perdoei. Liguei pra ele, eu não ligava pra ele, que eu tinha raiva. E um dia ele me procurou e eu falei, pai, posso te ligar? Ele tá lá na Bahia agora. E eu falei pra ele... Oi, pai. Não sei se tem internet lá onde ele tá, mas... E aí eu falei pra ele. Ele me pediu perdão primeiro. Foi algo que Deus fez porque eu não fui convidada pro casamento do meu irmão mais novo. E ele me ligou pra pedir perdão. Eu falei assim, pai, se Deus me perdoou tudo que eu fiz, o senhor nem sabe as coisas que eu fiz, quem sou eu pra não perdoar? Porque tem uma questão também. Ele foi também abandonado. Mas aí não conta não, Thaís. Não precisa. Senão, meu Deus, não conta não, meu Deus. Olha, o pessoal deve estar rindo em casa. Você já viu da época? Tinha uma música no mundo, eu peguei teu costume. No mundo não, tem uma música aí secular que fala, olha a metralhadora, não tem? Meu Deus do céu. Eu falo muito se deixar. Mas... Graças a Deus, estou bem. O seu sorriso dá pra ver. E o João... Terminou, vamos resumir do João, porque ela tomou todo o seu tempo. Desculpa. Olha, me diga uma coisa, João, você foi parar num abrigo. Sim. Como é que foi no abrigo? No abrigo, pastor, eu cheguei no abrigo, eu já pensei em fazer dinheiro. Como que eu vou fazer dinheiro? Sim. Sem pai, querendo... Sim, sem pai, querendo fazer dinheiro, para querer uma casa logo e sair daquela situação. Então, primeiro eu conheci os moleques, a gente foi pro sinal, a gente vendia um pouco de pipoca, a gente vendia água. Aí eu vi que era muito... Não era pra mim, eu não conseguia fazer, eu fui pro panfleto. Aí, também, eu trabalhava muito, mas era R$40 o dia. Então, chegava sexta-feira, eu saía com os moleques e já... Acabava. Até então que eu conheci um menino, a gente começou a vender celular roubado na Sé, que tinha uma feirinha do celular lá na Sé. Começou a vender? Sim, e as mulheres dos abrigos sempre apareciam com o celular barato. Aí não conta isso não.
Não conta isso não, porque você está contando... Censura, gente. Censura, não, tá. Você começou, entrou no crime. Sim. Tá. Mas, resumindo, como é que você conheceu o trabalho do sócio educativo? Então, eu saía cedo e voltava de noite. E sempre que eu voltava, às vezes de terça-feira, toda terça-feira, aparecia o pessoal da igreja. Mas eu nunca ia para reunião. Eu ia lá, eu tomava meu banho e ficava... Até então que teve um evento no abrigo, foi o pastor Sidney ainda, ele chamou para conversar. Aí ele começou a falar da igreja, eu já lembrei do que eu já... Um dia fui para a igreja. Aí eu aceitei de domingo, porque domingo eu não fazia nada, só ficava à toa. Veio. Fui para a igreja. João, me responda uma coisa. Você está morando nesse abrigo há quanto tempo? Eu morei por uns 3 meses mais ou menos. Não mora mais? Não. Você começou a buscar, o que mudou no João? Quando eu comecei a buscar, pastor, primeiro começou a mudar dentro de mim. Que no começo não mudou quase nada, mas depois a palavra foi entrando, o Senhor foi me dando conselho, eu vi o que eu tinha que mudar, o que eu não tinha. Ainda está na fase, né? Porque ainda você tem bastante coisa ainda. Pô, mas tem que ser sincero. Ô, gente, vocês me conhecem. Você acha que eu vou dar a volta? Não. E aí... A primeira coisa que foi a luta, então, foi das drogas. Porque eu chegava em casa... Cigarro, droga, deixou. Na porta do abrigo já tinha gente fumando maconha, que chamava para fumar. Então, eu saía daqui e já ia naquela guerra, né, pastor? Aí primeiro eu me libertei da maconha, não foi fácil. Eu tive recaída, tive bastante recaída. Depois de uns meses eu estava firme, fui cabeça dura. Tem umas fotos aí, vai vendo essas fotos aí do João. Tive recaída, conheci até um menino na igreja, levei ele com a vigília, de uma vigília a gente foi para a revoada. Que come? De uma vigília, pastor, da Força Jovem. Foi para onde? Foi para uma revoada. O que é revoada? A gente foi pro baile, foi para a vigília, tava chato, a gente foi pro baile. Pra quem não sabe, mostra as imagens aí do que é um baile. Revoada, né? Agora que eu tô sabendo. Foi aquele dia. Foi, aquele dia. Que eu fiquei, que eu que nem trouxa, arrumei a perua para levar vocês na vigília da Força Jovem. Você vê que a gente vai sabendo depois, né? Ah, levei, foi todo mundo junto. Eu soube que você saiu no meio da vigília, mas você disse que foi o outro que te levou, mas você quis ir. Sim, eu também quis ir. Aí ali você caiu, fez coisa errada. Sim, a gente fez coisa errada. De manhã a gente foi para casa dormir. E isso foi do sábado pro domingo, né? Aí no domingo, em vez de... De sexta pro sábado. Não, foi do sábado pro domingo. A vigília, sexta pro sábado, aí o domingo ao invés de você vir. É, ao invés de eu vir, eu fiquei dormindo o dia inteiro. Então é esse que foi o... Mas mudou, né, João? Mudou, pastor. A droga, você usa ainda? Não. Uma pergunta. E o teu pai? Vocês não moram mais em abrigo? Não. Hoje você mora onde? Hoje eu moro na minha casa já, com a minha família, com a minha mãe, com meus irmãos. E uma coisa interessante, você é o homem da casa. Sim, agora eu estou sendo o homem da casa. Trabalhando. Sim. E o teu pai? Mágoa, ressentimento? Que não, foi? pastor, eu meio que perdoei, né? Eu vi que por trás... Meio ou perdoou? Não, eu perdoei, porque por trás disso eu vi que era um mal, né? Não era tão ele. Mas... Você está em busca do que agora, João? Do Espírito Santo. O João vai contar esse testemunho completo, recebendo o Espírito Santo. Mas hoje você tem paz. Sim, tenho. E a Julinha? A Julinha já está... Mostra aí essa foto da irmã dele. Foto dele também, cortando o cabelo nos eventos. Tá aí, ó. Hoje você serve a Deus, né? Sim, senhor. Sirvo a Deus. Busca, tem lutado. Tem lutado. Guerra. Guerra. Conhece o pastor Ulisses Gomes? Conheço. Bacana ele, não é? Bacana, pastor. Os conselhos dele que quebrava. Me quebrava. No começo eu ficava cheio de ódio, mas depois... Ele é muito bravo. Conta-se a história que esse rapaz é muito bravo. O que você acha? Eu acho que é bravo, mas do jeito que a gente chega precisa mesmo. Mas eu sou tranquilo. Ó, acabei dizendo olha, que eu que sou ele. Tem paz hoje? Tem sim, senhor. Eu queria dizer para você uma coisa. Preste muita atenção antes da gente terminar. No dia 30 teremos o dia do amor ao próximo 3. Aqui no ginásio da Moca. Thaís não tinha amor nem a si mesmo. João também não tinha amor nem a si mesmo. E hoje ele ama o próximo e quem o fez mal, tanto o pai como o pai. Tem uma nova história.
Queria convidar você para isso. Dia 30, aqui no ginásio da Moca, você que se sente órfão, talvez de pai vivo, mãe viva, nós teremos esse evento a partir das 13 horas, cachorro-quente, pipoca, algodão doce, pula, e aí vai, coisas para você. Dia 30, está aí no rodapé do seu vídeo, a partir das 13 horas, o endereço está aí também. Agora, por que que acontece? Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus disse assim, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Talvez você diz assim, pastor, a minha história é do João, ou a minha história é da Thaís. Você se sente sozinho, sozinha, depressiva, depressivo, amargurado, angustiado, magoado, triste. Não é à toa que Deus te pôs de frente a esse smartphone ou a este computador. Deus não faz nada à toa. Deus não trabalha no acaso. Deus trabalha na certeza. E é por isso que você está aí. Você está aí porque Ele quer mudar a sua história de vida. Você vê o sorriso da Thaís, você vê o sorriso do João, jovens ainda, que enveredaram-se para o caminho da mágoa, da perdição, mas quando entendeu que o Deus Todo-Poderoso está acima, sabe, de um pai, de uma mãe, de um amigo ou de qualquer coisa que aí fora essa pessoa possa achar que faça cabeça, maconha, cocaína, crack, haxixe, narguilé, cigarro, etc., bebida, etc., tal. Quando eles entenderam isso, me dê a mão, eles deram a mão para o Senhor Jesus e disse, eu quero andar na tua presença. Se você andar na presença de Deus, você vai saber que a sua história de vida um dia estará aqui, no SócioCast, sendo contada de uma forma até sorrindo, como a Thaís, como o João. E o seu passado, quando você lembrar, imagina quando o João foi morar na rua. Imagina a Thaís quando foi abusada. Mas hoje são histórias do passado, que talvez seja o seu presente. Certo? Então, nós ficamos por aqui com esse recado importante. Confie. O Deus Todo-Poderoso é o que abre portas onde nem paredes tem. Eu vou deixar você com uma música do antes e depois da Thaís e do João. E você tira as suas conclusões. E saiba que o Todo-Poderoso está de braços abertos por você. Obrigado, Thaís. Obrigada, pastor. Obrigado, João. Obrigado, professor. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau. Abre aí a câmera para a gente mostrar os nossos amigos. Equipe. Abre aí. Aí, abre. Aí, ó. Ó, cadê? Vem pra cá, vem. Esse aí é o nosso produtor, Vinícius. Vai fazer essa barba, não, Vinícius? Vai deixar Vinícius e o nosso produtor também, Luciano. SócioCast termina, valeu. Aqui, até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Quem vai apresentar não sou eu. É você. Vamos ver. E vamos que vamos. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau. Ó, peraí. Já terminou? Vem cá. Matou aí, ó. Bebe aí. Pra você achar que é alguma coisa errada, é água, tá? Pode ver, ó. É água. Pelo amor de Deus. Tchau, gente. Tchau.